Vamos equilibrar aqui. Bom dia para todos novamente, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o Taratantra Shastra, que é o quinto tratado de Maitreya, dos cinco tratados. É o tratado que fala sobre o Tathagata Garbha, sobre a essência da mente de Buda que existe em todos os seres. Nós já vimos os primeiros capítulos. Esse texto ele é dividido em 7 pontos. Já vimos 3 desses pontos. Estamos vendo agora o quarto ponto, ponto central. O quarto ponto Vajra, que é chamado de Dhatu. Dhatu significa essência, elemento essencial. Isso é interessante a gente perceber assim, que, como ele coloca aqui, quando a gente vê por esse ângulo, né, essência, né, o elemento, do que trata esse capítulo do tratado é sobre a realidade, a natureza, a verdadeira natureza da nossa, tá tendo verdadeira natureza da nossa mente, né? O que que tá sendo gravado. Verdadeira natureza da nossa mente. De que é feita a mente? O que é a mente? Né? O que é essa substância que a gente chama mente? É isso que é o dato. Então, ele mergulha agora numa análise, numa pesquisa sobre o que é esse elemento. Ele chama isso de elemento porque é diferente de todas as outras coisas. Então, tem uma característica única, né? Tem uma substância única, né? Tem uma natureza essencial única. E a gente, pelo que a gente viu até agora, a gente percebeu que a mente, ela se espalha, ela pervade todo o espaço. Principalmente quando a gente estuda a mente de Buda, é a mesma mente. Então, ela se difunde, ela está expandida por todo o espaço. Como a gente vê em outros textos, se diz em cada, onde há espaço, há mente. Onde tem espaço, tem mente, onde tem espaço, tem consciência, onde tem espaço, tem vida. Então, essa mente é um dos constituintes, né, da manifestação. A gente tem, antes de falar de matéria, né, a gente tem espaço, tem mente, tem vida, né? A matéria, ela é um outro elemento que aparece aí como secundário, como consequência desses elementos principais, primordiais. Então, quando a gente está falando aqui de mente, a gente está falando de um desses elementos mais primordiais da manifestação da existência, né? A gente, peraí, a gente e uma das coisas que a gente percebeu é que essa mente ela é percebida, ela é autopercebida de forma diferente pelos seres.
os seres que alcançaram o pleno despertar, eles se auto-percebem como a mente de Buda, plenamente desenvolvida, né? Os seres que ainda estão no samsara não se auto-percebem como mente de Buda, mas se auto-percebem de uma forma limitada, que é relacionada com o campo de manifestação onde eles estão vivendo. Então, os animais se veem como animais. Os espíritos famintos olham para si mesmos e se enxergam como espíritos famintos. Os humanos se enxergam como humanos. Os deuses se enxergam como deuses. Os semideuses se enxergam como semideuses. Isso e todas essas percepções que esses seres têm de si mesmos, elas são percepções ilusórias, elas são falsas, elas não são verdadeiras. Elas são parciais e elas têm a ver com as formações kármicas, naturalmente, né? Mas são como que um personagem, né, que você vai você vai desempenhar para entrar em cena no palco, né? Ou como a roupa que você veste para poder ir para a cena do palco. Esses, eu falei das formações kármicas porque, de acordo com as ações que a gente faz, elas causam impressões mentais e fazem com que a nossa mente, em vez de funcionar da forma livre, como funciona a mente de Buda, elas passam a funcionar de acordo com caminhos específicos. Então, são restrições no modo de funcionamento da mente e algumas ordens que dizem que organizam o funcionamento da mente para que ele possa funcionar de uma determinada forma. Então, essas formações kármicas, no momento da gente se constituir como um novo ser, essas formações kármicas elas produzem uma consciência, e essa consciência vai se enxergar como um ser que está nos infernos, como um ser que está entre o reino dos animais, como um ser espírito ou como um ser humano. A partir daí, eu me identifico como um ser esse. E na sequência dos elos interdependentes, as coisas, aquele ser que eu já estou, depois do estado de consciência, eu já estou, como é que eu vou dizer, eu já estou destinado irrevogavelmente a renascer como ser humano ou como um animal. Não muda mais, né? Já foi definido lá. O que é que define isso? São as formações kármicas, o modo de funcionamento da mente. Formações kármicas a gente tem visto que elas vêm dos hábitos mentais. Então, se eu tenho um hábito mental de funcionar com agressividade, com raiva, com violência, por exemplo, pegando, por exemplo, a emoção da raiva, isso vai me dar uma característica, né? Quando a minha mente começa a funcionar, ela fica irritada, né? Essa irritação da mente raivosa, que vendo sempre, projetando sempre inimigos, sempre se sentindo desprotegida, insegura. Ou então, numa outra situação, se a nossa mente está muito presa ao desejo e com o hábito de estar sempre desejando coisas que não estão presentes, a gente cria um hábito mental de uma mente que está sempre buscando alguma coisa e que está sempre insatisfeita, né? Isso vai criar uma característica da gente estar com uma mente sempre ávida, ansiosa por alguma coisa, sempre sentindo que está faltando alguma coisa. Então, essas modos bem fundamentais de modelos muito fundamentais de emoções são
ajudam a gente a entender essas formações, como que essas formações kármicas criam um modelo para a gente poder se identificar. Então, se eu estou nesse estado de muita irritação, por exemplo, eu vou estar me colocando numa situação de um renascimento no inferno, né? Se eu estou nessa situação de muita avidez e busca, e sempre sentindo uma coisa que existe um vazio que não preenche, eu vou me enxergar como um ser dos espíritos ávidos. Se eu estou numa situação de estar numa atividade sem parar, numa necessidade de estar sempre trabalhando, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, né? Se eu tenho esse hábito mental bem desenvolvido, eu vou me identificar como um ser humano, né? E vou buscar nascimento como um ser humano. Se eu estou numa posição de muito orgulho, de percepção, de autopercepção de uma forma muito vaidosa e sentindo que você tem todos os direitos, você é superior a todos os outros seres, você já cria as condições para você estar renascendo no reino dos deuses, né? Então, a forma como a gente vai renascer em cada um dos reinos de existências, isso surge a partir da forma de como que a nossa mente se habituou a funcionar, percebe? A gente agora está habituado a funcionar como ser humano. Então, a nossa tendência é de continuar renascendo como ser humano. Mas, enquanto ser humano, se eu desenvolvo uma existência onde eu estou sempre nesse sentido de avidez, avidez, e sempre buscando coisas, e nunca me sentindo satisfeito, e sempre precisando acumular com medo de que eu vá perder de alguma forma, eu estou preparando a minha mente para que numa próxima existência eu renasça como um espírito ávido. Agora, se eu, por exemplo, começo a meditar, começo a me dedicar à meditação, tudo certinho, profundamente, cumpro todos os preceitos, não como carne, não faço mal para nenhum, cuido dos animais, tenho uma vida irrepreensível, seguindo um preceito de ética e tal, e medito, e quando eu medito, eu consigo ter uma percepção mais vasta da mente, consigo perceber todo o espaço, eu consigo perceber que a minha consciência de uma forma ilimitada, eu estou me preparando para renascer como um Deus, como um ser do mundo dos deuses. Se eu não tiver cuidado, eu vou para lá, né? Porque o reino dos deuses é resultado da prática da meditação e da prática de uma conduta irrepreensível, certo? Mas não é isso, a gente não faz isso para alcançar o despertar, a gente faz, mas a gente, quando faz, a gente dedica os méritos para alcançar o despertar. Então, isso evita que a gente renasça no mundo dos deuses e esses méritos ficam guardadinhos para a gente poder alcançar o despertar. Se a gente não dedica os méritos depois da prática, esses méritos eles vão para a conta comum e numa próxima existência, esses hábitos mentais vão nos levar para renascer no reino dos deuses. Quando a gente dedica isso para alcançar o despertar, nós criamos hábitos mentais que dirigem esses méritos para facilitar o processo de alcançar o despertar. Então, quando as formações kármicas aparecem, elas não estão soltas assim no sentido de nos levar para usufruir a todas as felicidades. Eles elas já nos direcionam. Os méritos aparecem, as formações kármicas que são das boas ações, que produzem felicidade e alegria, quando elas surgem na mente, elas já surgem com um carimbo dizendo
essas formações kármicas precisam ser as experiências que vão surgir a partir daqui, são experiências que vão ajudar a ir para o despertar. Então, quando elas vão aparecer na minha mente, elas não vão ser utilizadas para minha mente se perceber como um Deus, mas a minha mente vai se perceber como um praticante. E ela vai perceber que ela vai utilizar essas recompensas kármicas para que eu consiga encontrar um bom instrutor, para que eu consiga encontrar boas condições. Então, por exemplo, em vez de eu renascer no reino dos deuses, eu vou renascer no reino humano, mas com condições econômicas de poder praticar o Dharma, com condições de poder encontrar os mestres em lugares próximos dos mestres, onde os mestres vivem, com uma propensão para buscar o Dharma. Isso vem das nossas formações kármicas. Nós estamos aqui agora. Quantas pessoas no Brasil, pegando o Brasil, por exemplo, quantas pessoas no Brasil estão interessadas na prática do Dharma e dos ensinamentos do Buda? Somos de 200 milhões de pessoas. Será que a gente tem 1 milhão de pessoas que têm isso de uma forma forte? Pode ser que tenha, né? Mas que são realmente praticantes, que seguem os ensinamentos, eu acho que talvez não tenha 1 milhão de pessoas, né? E dessas pessoas, quem são aquelas que realmente praticam seriamente? Quem são aquelas que têm condições de seguir os ensinamentos? E quantos que estão engajados em receber esses ensinamentos e estar praticando, como nós aqui? Nós percebemos que nós somos uma elite, um grupo de pessoas, somos muito poucos como um grupo de pessoas. Isso não faz de nós seres especiais, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que por que é que nós estamos aqui hoje, né? Num domingo de manhã, sentados ouvindo o ensinamento. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. Podia estar na piscina, nesse calor de 50 graus. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas não, a gente tá aqui e está ouvindo o ensinamento, tentando aprender alguma coisa que possa nos ajudar a compreender sobre a nossa própria existência, né? Por que que a gente está aqui? Porque nós temos um passado, esse passado que nos conduziu até aqui, né? É o karma, né? Esse passado, se nós não tivéssemos tido uma realizado em vidas anteriores ações que fizessem com que a gente sentisse uma afinidade pelo Dharma, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, é justamente por conta dessas ações que nós estamos aqui hoje, né? Então, a gente já viu que a gente já cometeu muitas ações positivas, muitas ações negativas em todas as nossas existências, né? Quando a gente faz a prece de 7 ramos de Tcherenzin, né? A gente vê lá, eu cometi todos os atos negativos, né? Todos os atos hediondos, etc. A gente toma consciência disso. Mas a gente tem que perceber que não está falado ali, mas nós cometemos atos positivos, que são os atos positivos que fazem com que, por exemplo, a gente esteja estudando o budismo e aprendendo um jeito de não realizar mais atos negativos, um jeito de compensar os atos negativos que nós já fizemos, um jeito de acumular mérito, um jeito de desenvolver um conhecimento transcendente para perceber a verdadeira natureza das coisas, né? Então, é essa carga kármica positiva que mantém que a gente esteja recebendo ensinamentos agora, né, nesse momento, né? E é graças a isso, né? Então, é graças a esse nosso passado anterior e aos esforços que nós fizemos nesse passado que nós temos essas condições de ter isso hoje, né? Isso, de uma forma geral, assim, para a gente poder entender. Então, que
essa autopercepção como ser humano, como animal, como ser dos infernos, como espírito, Deus, etc., isso vem das nossas formações kármicas, né? Essas formações kármicas, esses hábitos kármicos, eles são produzidos pela ignorância. Quando a gente nós não nos reconhecemos como mente de Buda, a gente para e procura, mas então, o que é que eu sou, né? Então, essa escuridão da ignorância faz com que a gente fique meio que perdido tentando se identificar com alguma coisa. E aí a gente vai buscar, vai se apegar àquilo que a gente está mais acostumado, né? Que são os hábitos. Então, aqui é importante a gente dar uma parada para ver a força dos hábitos. São os hábitos. A gente se identifica com os hábitos. O eu que nós construímos, tudo bem, nós somos seres humanos, mas nós temos uma identidade, um eu, né? Uma personalidade. Esse eu que a gente constrói, ele é construído por hábitos. São hábitos. Quando a gente percebe que a origem disso são hábitos, e a gente começa a ir separando esses hábitos e vendo o que sobra, começa a ir descascando esse nosso eu, de todas essas características que a gente atribui para ele, as qualidades, né? Status social, identidade de cultura, identidade de local de nascimento, identidade de família, identidade de religião, várias coisas a gente vai tirando, descascando essa cebola. A gente vai descascando, a gente vai descascando, a gente vai descascando, até que no final a gente não encontra um vazio, né? Essas todos esses essas características vão sendo agregadas em torno de um ponto da nossa mente, um ponto de vista, e vão formando uma estrutura e a gente tem uma ilusão de que aquilo é uma identidade. Então, o processo da gente se desidentificar com o nosso eu, ele nos leva ao ponto onde a gente percebe que tudo aquilo que a gente estava agarrado, preso e desesperadamente preso, achando que se aquilo não existisse, não, acaba tudo, a gente chega num ponto que não existe mais nenhum pedaço de cebola e nós estamos lá. Essa é o ponto. E é quando nós percebemos que, mesmo quando a cebola não existe mais, a mente está aqui. Então, que a cebola foi uma produção da mente, mas a nossa realidade é a mente, não é a cebola. Então, isso faz com que, como não é a cebola, não é a cebola, não é o caqui, não é a flor, não é a pedra, ou seja, não é nenhum dos outros reinos de existência, né? Nós não somos humanos, espíritos, seres dos infernos, ou deuses, ou semideuses, tudo isso é uma, é uma, um tipo de cebola, a cebola vermelha, a cebola branca, a cebola amarela, né? Mas tudo são criações da nossa mente e com as quais a gente se auto-identifica, né? Eu estou dizendo isso aqui porque como que a gente costura isso com o que nós estamos vendo, que é dato, né? Aqui agora. Dato, o elemento é mente, né? E a gente percebe que essa mente, alguns seres se reconhecem nessa mente são seres despertos. Por isso a gente chama dessa mente como uma mente desperta, mente iluminada. Os seres que não se reconhecem nessa mente desperta, iluminada, eles se enxergam de uma forma limitada, pequena, que tem, como tem característica de mente, é essa mente habitual que a gente tem, a mente ordinária, pequena, limitada, que raciocina,
que está construída em torno de conceitos. Isso também é mente, mas é um modo muito pequeno, medíocre de funcionamento da mente, né? O problema, quer dizer que o Buda não tem uma mente ordinária como a nossa? Ele tem uma mente ordinária como a nossa. E quando ele precisa fazer uma conta, ele vai usar essa mente ordinária, que ela sabe matemática. Ela vai calculou ali, né? Certo? Ele utiliza essa mente ordinária em coisas práticas, específicas, objetivas e pronto. Qual é a diferença para a gente? A gente acha que a gente é só essa mente ordinária. A gente só enxerga isso, a gente não percebe que isso é um aspecto muito pequeno e limitado da nossa mente, porque essa mente ordinária é a mente na qual o nosso ego está apegado. É ela que dá, que constrói, que faz com que a gente se sinta identificado com ele, né? Então, o ego, de uma certa forma, ele deseja que essa mente ordinária ela continue existindo, porque ela reforça ele o tempo todo. Ela está sempre se referindo a ele, né? Todas as percepções que a gente tem, visuais, auditivas, sensoriais, a nossa mente habitual, reporta isso para o ego. Ela diz, eu, em relação a mim, eu sinto esse cheiro, eu gosto desse cheiro, eu não gosto desse cheiro. Eu gosto dessa cor, eu não gosto dessa cor. Essa flor tá desagradável. Essa flor está com um defeito ali. Tem aquele animal aquele cachorro está latindo muito, né? O cachorro está pegando as nossas sandálias, levando. A gente está sempre relacionado com a nossa experiência. Todo mundo em volta de nós, a gente pega isso e coloca em relação a nós, né? Como que eu devo perceber essa árvore? Eu tenho que perceber essa árvore se ela está produzindo sombra para mim, se ela produz algum fruto agradável, se ela esconde a minha vista, se ela me protege do vento, ou se ela tem folhas secas, se ela pode pegar fogo e aí pode ameaçar a minha vida. Tudo está relacionado com a minha experiência. Então, a árvore é um objeto, né? Que existe para me servir, né? Eu olho para o mundo, todo mundo foi disposto, todo o universo está disposto para meu serviço, porque o eu ele é um deusinho muito ciumento e muito exigente, né? Tudo é para ele. Quando eu vejo as coisas assim, eu não percebo os fenômenos como eles são. Eu percebo os fenômenos como eu posso utilizá-los, como eles podem ser úteis para mim. É uma visão utilitária. A gente faz isso com os fenômenos, a gente faz isso com as pessoas. A gente não enxerga as pessoas como elas são, a gente enxerga as pessoas de acordo com em que as pessoas nos agradam, em que elas não nos agradam, né? O quanto que elas estão agindo de acordo com a forma que eu acho que elas devem agir, e quando elas não agem assim, eu acho que elas estão erradas, né? E aí eu acho que elas devem ser punidas, ou então devo me afastar delas, ou eu devo me aproximar delas, se elas estão agindo da forma que eu gosto, né? Então a gente quer controlar as pessoas, porque a gente quer que as pessoas sejam os marionetes, né? Os bonequinhos que fazem tudo que o mestre eu mandar, né? Tudo que o eu deseja que elas façam, elas estão fazendo, então está tudo bem. Se elas agem de uma forma diferente, elas estão erradas, elas não podem me contrariar. Eu não posso ser contrariado nunca, jamais. Ninguém tem esse direito de me contrariar. Algumas pessoas têm a petulância de querer me contrariar, e isso me coloca numa situação de ira, né? Ou então eu vou chegar para essa pessoa e falar, não, você não está agindo certo, ó. Você tem que fazer assim, 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 né? A gente faz isso com as pessoas.
com as pessoas que estão mais próximas da gente, com as pessoas que a gente não conhece, com as coisas, certo? Isso por quê? Porque nós estabelecemos num castelo construído na nossa mente um trono com um Deus impotente, que não tem poder sobre nada e que pode desaparecer a qualquer instante e precisa se cercar de todas as condições para ele poder sobreviver. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser vestido, ele precisa de ter saúde, ele precisa de receber sol, ele precisa de ter exercício, ele precisa de ter dinheiro. Então, aí nós passamos a nossa vida cultuando, né, esse Deus que é o nosso eu, né? E fazendo tudo que para não desagradá-lo, né? Se ele se desagradar de alguma forma, a gente treme, alguma coisa ruim pode acontecer, né? Esse é o nosso modo de funcionamento habitual, fundamental. Tudo isso acontece porque existe uma mente. Se não existisse uma mente, nenhum desses fenômenos mentais poderiam aparecer. Nenhuma consciência, nenhum pensamento, nenhum medo, todas essas coisas, como a gente vê na prece, dos pensamentos. Os pensamentos não são nada, mas ainda assim eles surgem. Eles são uma expressão do Dharmakaya, né? Então, tudo que acontece na nossa mente são fenômenos mentais. Eles existem porque a gente está no reino da mente, onde esses fenômenos acontecem. Mas a existência deles deve ser vista como fenômenos, né? O que eu quero dizer com isso? Eles não têm uma existência eterna em si mesmos. Eles acontecem num determinado momento, quando as condições estão adequadas. Quando as condições mudam, esses fenômenos desaparecem, né? Então, não tem a existência deles é condicionada. Então, nós temos duas formas diferentes de se perceber a, a nossa, de se auto-perceber, né? Nós podemos nos auto-perceber como Budas, então nós vemos que a nossa essência é uma mente vasta, luminosa, extremamente bem-aventurada, feliz, né? Sem nenhum sofrimento, né? Que é a mente de Buda. Ou nós podemos nos ver como um eu, como um pequeno que precisa de lutar para poder, o tempo todo, para poder se manter vivo, para poder que as coisas aconteçam com medo da morte, pode acontecer a qualquer instante, né? Com medo dos outros, das pessoas, de nós mesmos, dos animais, né? E está sempre num estado de muita preocupação, apreensão, que é como nós vivemos. Isso é uma forma equivocada de nós enxergarmos a nossa mente. A gente enxerga a mente assim por causa de uma ignorância fundamental. Essa ignorância fundamental, que é como um véu que obscurece a nossa visão, é como uma embriaguez, como se a gente tivesse bebido, a gente tivesse embriagado, não tá tendo, ou uma alucinação, né? A gente utilizou um tipo de substância e a gente está tendo alucinações. Esse é o estado que a gente está normalmente, esse estado alucinado de intoxicação, né? Isso, intoxicado pela ignorância. Essa é a nossa natureza. Isso é a mesma mente, mas essa mente corrompida, é, impura, é, maculada no sentido suja com outros objetos, agregada com um monte de coisa, né?
grudada com as cracas, que nem as conchas ficam cheias de craca em volta, né? Ou uma rocha no mar que fica cheio de, de cascas de animais e coisas assim. Isso é com barro grudado e sujeira em volta. Isso é a mente encracada, né? É a nossa mente. É isso que está chamando aqui de dato. Quando ele está falando do dato, do elemento, ele está dizendo que existe uma mente. Mas essa mente, ela está escondida no meio de um monte de craca. Isso foi o que a gente viu nos outros versículos anteriores ao que a gente vai ver hoje. É sobre essa mente perturbada que nós estamos falando. A gente precisa conhecer essa mente perturbada, que é a nossa realidade atual, para a gente perceber como que nós podemos limpar essa mente de todas essas impurezas, para que ela possa brilhar com a sua própria natureza. A gente tem várias imagens que a gente pode utilizar. A gente pode pegar um espelho, por exemplo, e jogar um monte de terra, de barro, de tinta, de um monte de coisa sobre esse espelho. Quando a gente pega ele assim, a gente vê um borrão, né? Uma, uma coisa tosca. Então a gente vai, limpa, passa água, passa uma escova, vai tirando, 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 até que a gente consegue remover todas as impurezas. Então aí a gente olha para o espelho e ele reflete com toda a perfeição, ou seja, cumpre a função dele, né? Refletir com toda a perfeição, é a mente de Buda, né? Mas aí você fala, mudou alguma coisa, né? O espelho era o mesmo, sempre foi o mesmo. A única coisa que eu fiz foi tirar as cracas que estavam por cima dele, que não me deixavam percebê-lo, né? Se eu tivesse um olhar de super-homem, eu ia olhar para aquele bolo de coisas e ver que lá dentro, no fundo, escondido, o espelho estava lá imaculado, né? Lá no fundo, só esperando que se tirasse aquilo que não, as cracas e as sujeiras não fazem parte do espelho, né? Elas foram juntadas ali. Essa é uma imagem para a gente ver que os elementos perturbadores que impedem que a gente perceba a natureza da nossa mente, eles não são, como é que eu vou dizer isso? Eles não têm tem, eles não são realidades da mente, né? Eles são perturbações do funcionamento da mente. A gente vai voltar nisso depois, tá? A mesma imagem, outras vezes aparece a imagem de um diamante que caiu da joia da coroa de um deus magnífico, caiu na terra, rolou por ali pelo barro e tudo, e de repente ficou num monturo de lixo, né? O diamante nunca deixa de ser o diamante, mas todo aquele conjunto daquele monturo de lixo não deixa que a gente veja o diamante. Esse monturo de lixo são coisas que não são o diamante, mas que impedem que a gente veja o diamante. As emoções perturbadoras, os pensamentos, todas essas coisas assim da nossa mente, não são a verdadeira mente de Buda, mas impedem a gente de enxergar a mente de Buda. Vamos adiante aqui. Nesse ponto agora,
Maitreya, ele falando sobre esse elemento, ele, o próximo versículo, ele diz o seguinte: a natureza, a causa da purificação, o fruto, a ação, o yoga, que é o processo de união das qualidades, a manifestação, os diferentes estados, a onipresença, as qualidades sempre imutáveis e a sua não separação, essas são os 10 aspectos da essência última. Está querendo dizer que todos esses aspectos que ele está falando aqui são os aspectos da mente de Buda, do Tathagata, né? Então, o Tathagata Garbha, que é a mente de Buda impura pelas circunstâncias, ela, quando liberada das impurezas, ela faz aparecer a verdadeira natureza de Buda, que é o Tathagata. E a gente vai perceber essa natureza da mente de Buda por esses 10 elementos que a gente viu. E aqui ele vai pegar cada um desses e vai explicar cada um desses. Ele começa com a natureza e a causa. O primeiro e o segundo, a natureza e a causa da purificação. O que é essa natureza que ele está dizendo? Ele diz assim, no versículo seguinte, sobre a natureza: a essência do Tathagata é sempre, por natureza, livre de impurezas, como são puros a joia, o céu e a água. A sua realização é consequência do apego ao Dharma, ao conhecimento supremo, à meditação e à compaixão. Todo mundo entendeu tudo, né? Então, assim, por isso é que tem os comentários do Asanga. Ele coloca os pontos fundamentais, mas é importante a gente entender do que ele está falando. E aqui, a partir daqui, a gente vai começar a ver várias imagens que Maitreya traz para poder falar sobre a mente de Buda. Primeiro, ele diz o seguinte: a essência dessa mente de Buda, que é a nossa própria realidade, é isso que a gente quer descobrir, né? A nossa verdadeira natureza. Então, a essência do Tathagata, da mente de Buda, é sempre, por natureza, livre de impurezas. Então, esse é um ponto. Essa mente de Buda, ela é livre de qualquer impureza, ela é perfeita, ela é imaculada, ela é pura. O que são essas impurezas? Até como a gente viu o lótus que o Tianzi segura, que é um símbolo da pureza de Tianzi, né? Essa pureza está muito relacionada com a não com a eliminação de uma autopercepção como um ego. O ego suja tudo, ele emporcalha tudo, né? Então você tem uma água pura, aí você coloca o ego dentro. O ego, quando ele mergulha na água, ele espalha uma lama que turva a água toda. Então aquela água fica meio perturbada, né? O ego emporcalha tudo, porque o ego distorce as coisas. Ele cria uma tensão na mente e faz com que e que impede de perceber os fenômenos como eles são. E aí ele fica irritando a mente, naquele ponto onde ele está, né? Ele fica irritando a mente e a mente tendo que estabelecer decisões em relação aos fenômenos para poder agradar o ego, né? Então você tem que decidir se aquele fenômeno é agradável ou não. As- A, a árvore, ela não tem obrigação de me agradar ou de me desagradar. Isso é problema meu, né? Ela não tem nada a ver com isso. Ela é o que ela é, né? A gente tem a obrigação de agradar as pedras
ou de desagradar alguma coisa, não tem nada, as coisas não têm nada a ver, né? As coisas são como elas são. A árvore é como ela é, mas não. O ego fala assim, não, você não pode ser como você é, você tem que ter uma relação comigo. Você tem que ser, eu tenho que, tem que, você tem que ser julgada por mim. Como você não pode ser porque você é, né? Então eu julgo que você é pequena demais, você devia ser um pouco maior, né? Não está cumprindo a sua função, certo? Então a gente faz isso com os fenômenos e isso é provocado pelo ego. Então a mente de Buda é pura, porque ela não tem. Quando ela não tem o ego, ela não tem nenhuma das outras impurezas. Ela não tem formações kármicas, não tem emoções perturbadoras, não tem pensamentos falsos, ideias falsas, conceitos. Todas essas coisas circulam, aparecem onde são o séquito do ego, né? É a corte do ego, todos esses outros fenômenos, né? Então, a essência do Tathagata é sempre, por natureza, livre de impurezas, tais como são puros a joia, o céu e a água. Aqui, então, a gente vê, no texto tibetano, está como a joia, o céu e a água são puros, também a natureza do Tathagata é sempre livre de máculas. E depois a sua realização vem dos outros pontos que a gente viu. No versículo seguinte, ele volta nesse e ele diz: a natureza do Tathagata, sendo poderosa, imutável e de caráter penetrante, por esses três pontos, ela se assemelha às qualidades da joia, do céu e da água. Então, ele fala, por que que ele fala joia? Por que que ele usa esses símbolos, joia, o céu e a água, para falar sobre a natureza da mente de Buda? Vamos imaginar assim, eu estou querendo saber como que é a natureza da minha mente. Aí ele está dizendo, olha, ela é sempre pura, livre de impurezas, como uma joia, como o céu e como a água. Como que a minha mente é como uma joia? Como que ela é como um céu? E o que que ele está querendo dizer que ela é como água? Ele está dizendo, são puros. Ok, eu entendo. Uma joia bem lapidada, não tem nenhuma impureza, ela é perfeita, né? O céu não tem impurezas. O céu é o céu. As nuvens passam pelo céu, vão embora, não deixam marcas, né? Nesse céu de início de primavera aqui, quando está sem fumaça. A fumaça vem, turva um pouquinho, mas depois a fumaça vai embora. Quando vier uma chuva, vai embora, não vai sobrar fumaça. Mas em alguns momentos, se dá um ventinho e tudo, o céu fica completamente limpo, a gente não vê uma nuvenzinha, né? A gente bem que queria ver uma impureza nesse céu, uma nuvenzinha preta para fazer chover, mas não está acontecendo ainda. Mas o céu, então, ele continua, ele é imaculado. Os fenômenos que aparecem no céu, os aviões, as nuvens, a fumaça e etc., passam e o céu continua intocável. Eles desaparecem completamente e o céu continua lá. Aparece um monte de nuvens e cobre tudo, mas por trás das nuvens o céu está lá, né? E a água, no sentido de que a água, por essência, ela é pura. Ela a água fica impura quando se joga uma impureza nela, mas a impureza não pertence à água. E se você deixa a água parada, a impureza cai e a água continua pura. Ela permanece pura, né? O céu permanece puro, com nuvens ou sem nuvens, né? Mas tem mais sobre isso. Como que a natureza do Tathagata é como uma joia, porque a joia é pura, a natureza do Tathagata é pura. E porque a natureza do Tathagata é poderosa. A joia é um símbolo de poder.
De que joia a gente está falando aqui? A gente está falando de Chintamani, a joia que realiza todos os desejos. Então, a natureza da mente do Tathagata é a joia que realiza todos os desejos. É a joia que Terenzi segura nas mãos, né? Diante do coração. Essa joia é uma joia mitológica e então ela é símbolo desse poder, o poder realizador, né? A mente do Buda ela é poderosa e ela realiza tudo. Qualquer coisa é realizável pela mente de Buda. Então, essa característica poderosa da mente é inerente à mente de Buda, é uma característica. Isso sim é inerente, não é um aspecto atribuído, não é uma coisa colada, é uma coisa que faz parte da natureza da mente de Buda. Então, nós podemos olhar para a mente de Buda e dizer: é uma joia poderosa a mente de Buda. A gente pode olhar para a nossa mente e dizer: minha mente é uma joia poderosa, ela é capaz de realizar tudo. Daí, eu só preciso fazer acessar esse poder que existe inerente na minha mente, né? Outra consideração sobre o céu. Ele diz que a mente é como o céu, né? Também pura como o céu, como a gente viu, por causa das nuvens e etc. São fenômenos que passam, mas que o céu continua imutável, né? Então, a natureza de ser imutável é o que assemelha a mente com o céu. Ela é semelhante ao céu porque ela é imutável. O céu está ali e pronto, nada muda no céu. Ele sempre está ali. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ter sol, pode ter lua, pode ter estrela, pode ter o que for. O céu está ali, intocado, imutável, e ele não se inclina para um lado, não existe mais céu de um lado e menos céu do outro. Ele abrange toda a natureza do espaço, né? Essa é a imagem do céu. A gente tem o céu aqui com a nossa atmosfera próxima, mas não é isso. A gente tem que ver o céu no sentido simbólico, que é de toda essa imensidão do espaço. Então, é imutável. Então, essa natureza de ser imutável e pura é uma natureza da mente de Buda. É pura e imutável. E a nossa mente também, ela é pura como o céu e imutável. Então, isso dá para a gente também esse sentido de que a nossa mente, ok, ela é poderosa, mas ela também tem uma estabilidade que vem desse fato de ser imutável, ela é completamente estável. E ela nunca se perturba com nada, ela é imperturbável. Então, isso é uma característica da mente pura de Buda, do Tathagata. E isso é a natureza da mente que está escondida dentro de nós, né? Sim. Akshobhya, sim. Não, que é azul, não sei dizer se é por isso que é azul, né? Mas é bem Akshobhya, que é essa imutabilidade, né? E a joia é Ratnasambhava, né? Ratna é joia, né? Ratnasambhava. Depois a gente vê que, como a água, a natureza do Tathagata também é como a água. E como a água, opa, ele diz, penetrante como a água. Então, é uma característica que ele busca que, além da água ser pura, né, o fato dela ser penetrante, porque a água ela vai contorna todos os obstáculos e ela vai sempre entrando em
os pontos onde que ela encontra. E ela vai a, a natureza da água que ela vai se expandindo e vai ocupando todos os espaços que aparecem na frente dela, todos os espaços que surgem, ela ocupa. E, ao mesmo tempo que ela ocupa, ela contorna todos os obstáculos que ela encontra. Então, isso significa que ela abraça todos os fenômenos. A mente, né, abraça todos os fenômenos, ela abraça todos os seres e não se detém com nada, ela segue e quando ela tem um obstáculo maior, ela se acumula e ela transpõe esse obstáculo e segue o seu caminho sem nenhuma interrupção, né? Essa característica penetrante da água, envolvente da água, é a característica da compaixão. Isso é a compaixão, porque a compaixão ela ela abraça todos os seres, envolve todos os seres e ela preenche todos os espaços e ela não faz distinção entre um e outro. Ela abrange todos, né? Então, no texto diz: a natureza do Tathagata, sendo poderosa, imutável e de caráter penetrante, por esses três pontos se assemelha às qualidades da joia, do céu e da água. A essência, que é a natureza ou a essência do Tathagata, né? É penetrante porque ela é úmida, né? E hum, no texto tibetano ele diz aqui como a joia Chintamani, né? A joia que realiza os desejos, o Dharmakaya realiza as aspirações por causa através dos seus poderes, né, dos poderes da mente de Buda, ele realiza todas as aspirações. Por isso ele é uma joia que realiza os desejos. A sua talidade, né, o, de ser como ele é semelhante ao céu, porque ele está presente em toda parte e não tem mudanças, né? E, enfim, o Tathagata Garbha se assemelha à água porque ele molha tudo. A sua compaixão se exerce para todos os seres, né? Então é bem interessante a gente ver esse como a compaixão ela se torna uma das características mais essenciais da mente de Buda. Já aparece por definição a essência do Tathagata, né? Mas ele diz aqui também que a sua realização é em consequência do apego ao Dharma, o apego ao conhecimento supremo, a meditação e a compaixão. Então, e o que é que os comentários desenvolvem sobre isso? Então, no texto, no versículo seguinte, no sânscrito, deixa eu só ver aqui a hora, ele diz que existem quatro obstáculos à purificação do germe. Ah, sim. Então, ok, a gente viu que isso é a mente de Buda, mas nossa mente é uma mente, é o germe da mente de Buda, né? Ele está ainda cheio de impurezas. Como que a gente vai fazer para purificar a natureza da nossa mente para que ela possa se mostrar tão pura como a natureza de Buda, da mente de Buda? Então, tem quatro obstáculos que atrapalham a purificação da nossa mente. Um é o ódio ao Dharma. Segundo, a consideração do eu. Terceiro, o temor dos sofrimentos do samsara. E o quarto, a indiferença à felicidade dos seres. Então, essas quatro são quatro obstáculos que atrapalham a nossa mente, a gente de purificar a nossa mente. O primeiro, o ódio da doutrina, faz com que a gente não sinta nenhum interesse em conhecer os ensinamentos e em praticar. São seres que têm
ele diz, fala de alguns das categorias de seres, aqueles que têm um grande apego pelo samsara, tão iludidos pelo samsara, têm um grande apego pelo samsara, não têm interesse em se desfazer desse apego. Então, isso cria esse ódio, né? Essa falta de interesse em relação ao Dharma. E é, é justamente a prática do apego ao Dharma, desenvolver o apego ao Dharma, é que vai nos ajudar. O que ele diz com isso? Quando a gente busca o Dharma, busca conhecer o Dharma, desenvolve um respeito pelo Dharma, tenta praticar o Dharma, busca a prática do Dharma, e a gente combate essa tendência de aversão às práticas, né, que fazem com que a gente se mantenha no estado da mente perturbada, né? À medida que a gente vamos nos gostando do Dharma, vamos nos apegando. Aqui, apego não é um apego no sentido negativo, um apego no sentido positivo, tá? Não é aquele apego do desejo, é um apego no sentido de aprender e de tentar colar mesmo no Dharma, perceber a natureza benéfica que o Dharma tem em relação a nós, né? Então, a gente se interessar pelo Dharma, buscar o Dharma, os ensinamentos, e tentar entender ele, nos ajuda a nos livrar de uma série de impurezas. E o fato da gente não fazer isso deixa essa porta fechada. E aí a gente acaba mantendo uma série de impurezas porque a gente não aprendeu sobre o Dharma e sobre como superar essas impurezas. Mais ou menos uma coisa assim. No outro ponto, a consideração sobre o eu, né? Que ele fala sobre os tirtikas, que sempre aparecem, né? De vez em quando se fala dos tirtikas na história do Buda, porque ele está falando aqui são seres que são muito apegados ao eu. Então, esse apego ao eu, essa preocupação com o eu, ela faz com que a gente fique empacado com um monte de impurezas que a gente não consegue purificar. E como que a gente supera isso? Através do apego ao conhecimento supremo, ao apego à Prajnaparamita, né? Então, aqui o estudo da Prajnaparamita, a meditação sobre a Prajnaparamita, que vai fazendo a gente perceber a vacuidade dos fenômenos. Isso vai dar a gente uma nova compreensão sobre a realidade dos fenômenos e uma compreensão sobre o nosso eu. A gente vai perceber que ele é um fenômeno criado, né? Um fenômeno composto, né? Composto que surge de causas e condições, e a partir daí ele, é, ele se estabelece como uma miragem, como uma ilusão de ótica. Então, o estudo da Prajnaparamita nos faz ter uma nova percepção sobre o eu, né? E isso faz com que o nosso apego ao eu vai cedendo, vai diminuindo, e a gente vai enxergando o eu como o eu é de verdade, né? Então, e quando a gente descobre qual é a verdadeira natureza do eu, a gente percebe que a gente não deve se identificar a ele. Então, fica simples a desidentificação porque, aliás, a desidentificação vira uma libertação. Quando a gente percebe que não faz o menor sentido a gente estar grudado naquele eu, a gente se liberta do fardo de carregar aquela identidade. E isso torna a nossa mente livre, alegre, livre, disposta, né? E interessada em outras coisas. Terceiro, o temor dos sofrimentos do samsara, ele associa isso à experiência dos Shravakas, aqueles praticantes dos ensinamentos do Buda, que têm uma preocupação excessiva com os sofrimentos do samsara e têm um medo excessivo dos sofrimentos do samsara. O que combate isso é o que ele colocou o seguinte, a meditação,
o samadhi. Faz a meditação e a experiência do samadhi faz com que a gente perceba a natureza dos sofrimentos do samsara, a natureza dos sofrimentos dos seis mundos e faz com que a gente se liberte do medo disso. A gente percebe que esses sofrimentos eles são frutos da ignorância. E no que a gente desenvolve um conhecimento transcendente, a ignorância desaparece. Então, consequentemente, os próprios sofrimentos do samsara vão desaparecendo para a gente, né? Não desaparece para todo mundo, desaparece para a gente, né? E a ponto da gente conseguir perceber que esses sofrimentos não existem, mas as outras pessoas estão ainda mergulhadas nesse sofrimento, certo? Isso é o quarto ponto, a indiferença à felicidade e ao sofrimento dos seres. Isso é o que ele associa à prática dos pratyeka Budas, os Budas solitários. Eles não se preocupam com os seres, eles querem só sair do samsara e se libertar do sofrimento, eles mesmos. Quando a gente começa a desenvolver a compaixão pelos seres, a se interessar pelos seres, a gente percebe que o sofrimento deles não tem existência própria, mas eles sofrem porque eles não percebem isso. Então, e a gente tenta de toda forma fazer com que eles acordem desse pesadelo e percebam que aquele sofrimento que eles estão vivendo, em realidade, ele não existe, né? E assim libertando eles desse sofrimento. Então, é o desenvolvimento da compaixão. Então, o desenvolvimento dessas quatro qualidades, a prática dessas quatro atividades, né? O interesse pelo Dharma, a prática da meditação sobre a vacuidade, a Prajnaparamita, a prática da meditação, no sentido de conhecer os sofrimentos dos seres, o desenvolvimento da compaixão pelos seres, tudo isso ajuda a purificar a nossa mente e fazer com que a pura mente de Buda ela apareça para nós, do fundo do nosso ser, né? A gente perceba que, no fundo, é como se a gente fosse tirando as coisas que estão encobrindo e a gente começa a ver uma luzinha brilhando lá no fundo e aí a gente se apega àquilo e começa a trabalhar sobre essa luzinha, tirando as demais impurezas. Então, isso que a gente viu foi a natureza e a causa, né? A natureza é a natureza da mente de Buda. E a causa que ele está falando é a purificação. Ele está dizendo que a natureza da nossa mente, a natureza dela é a natureza da mente de Buda. E mais que ela está escondida sobre impurezas. E passa o seguinte: como faz para a gente poder purificar a nossa mente e ela revelar a sua verdadeira natureza? Então, a causa da purificação é essas quatro práticas que a gente acabou de ver. E assim a gente vai estar seguindo nos nossos próximos encontros. Nós precisamos agora já terminar para a gente poder estar pronto para a meditação que nós vamos fazer em seguida. Pode fazer. Essa de tamanho, essa joia que realiza o desejo do Buda. A joia que realiza os desejos. A gente fala, mas os desejos, tem alguns desejos que não deveriam ser realizados, né? Assim. É. Isso significa que a joia que realiza os desejos, realiza não é a boa tradução para isso. É a joia que esgota os desejos. Esse é o ponto. Como que eu esgoto um desejo? Quando eu alcanço o que eu desejo, o desejo se esgota, não é? Se eu desejo uma maçã, no momento que eu pego a maçã, eu realizei esse desejo e o desejo se esgota, sumiu. Não tem mais o desejo, né? A questão é, o desejo é uma emoção muito perturbadora. A gente está sempre buscando alguma coisa que não se tem, né? Então, uma outra forma de se esgotar o desejo é de você não
tirar, parar de investir energia mental na criação de desejos, né? Então, quando eu percebo que o desejo não é o prazer, são coisas diferentes. O prazer de comer a maçã é uma coisa. O prazer é bom, é gostoso, agradável. O desejo de ter a maçã não é. O desejo arde, queima a minha mente, me irrita, me deixa num estado de insatisfação, de angústia, de falta. O desejo é um sentimento, uma emoção horrorosa, né? Ele se esconde atrás do objeto do desejo. O objeto aparece, então a gente acha que o desejo é bom. O desejo não é bom, né? O desejo não é prazer, né? Aliás, o desejo é o assassino do prazer, porque se eu tenho aqui uma mesa na minha frente com várias frutas deliciosas e eu penso, não é nada disso que eu queria uma maçã, né? Então, eu perco o prazer da experiência que eu tenho no momento, buscando uma coisa que não está presente, que não existe, né? E quanto mais essa coisa não existe, a maçã tem que ser a maçã produzida pela árvore que existe na Pérsia, não sei aonde, e que uma vez por ano, a cada não sei quantos séculos, sabe? Então, assim, quanto mais específico vai se tornando esse objeto do desejo, mais impossível vai sendo a realização dele, e mais o desejo arde e queima. Nossa, então, enquanto eu não conseguir aquele objeto, eu não sossego, né? Na hora que eu consigo o objeto, eu vou usufruir desse objeto. Aí o desejo começa a desejar uma outra coisa. Aí eu não tenho nem tempo de usufruir do prazer de ter aquele objeto de desejo, eu já estou querendo uma outra coisa, né? Então, o desejo não permite que eu usufrua das coisas que já existem, e as coisas que eu alcanço, ele já ele quando ele termina, ele alcança o seu objetivo, ele começa um novo objetivo. Então, quando eu alcanço aquilo que o desejo está me pedindo e vou usufruir daquilo, o desejo já está pedindo uma outra coisa. Então, por isso que eu digo que ele assassina o prazer, né? Ele não permite que a gente desfrute das coisas. Qual é o oposto do desejo? É o contentamento. Exatamente. O contentamento permite que eu experimente as coisas e que eu fique feliz com as coisas que existem, né? E os objetos que não estão presentes para mim, eles vão ser trazidos para mim pelo karma. O karma no momento adequado, o karma vai entregar para mim aquilo que eu não tenho agora, né? Então, se eu tenho o contentamento, eu usufruo daquilo que eu tenho, né? Com satisfação, com felicidade, sem queimar, né? Essa imagem do queimar, ela é grande, que diz que quando a gente passa para a experiência de consciência, em que a gente abandona o reino do desejo, quando a gente, nos vários níveis dos reinos dos deuses, quando a gente supera o reino do desejo, ou seja, no momento em que o desejo deixa de existir na nossa mente, ele é experimentado no céu de Brahma, que é da pureza, ele é experimentado com um alívio, como se a gente estivesse num calor insuportável, que eu não vou dizer de quantos graus, e a gente entrasse numa piscina de águas frescas. Então dá aquela sensação, né? Nossa pele assim refrescando, aquela sensação de alívio do calor, porque a imagem do desejo é de algo, é um fogo que queima. Quando esse fogo se extingue, a nossa mente se sente como se ela tivesse sido banhada por uma água fresca. Então dá uma sensação de alívio, de prazer imenso. Nos livramos do desejo que era um inferno na nossa vida. Então, o cara não vai me entregar o que eu mereço. Não preciso Sim, preocupar com isso.
você só vai receber o que o karma te entregar. Você pode desejar à vontade, não vai mudar o karma, né? Então a gente pode, claro que o que vai mudar o karma são as nossas ações, né? Então, se eu realizar ações que permitam que esse desejo se manifeste, que esse objeto, que a gente tenha essa experiência, a gente vai ter, né? A gente pode fazer isso com desejo ou sem desejo. A gente não precisa de fazer isso com desejo. A gente pode fazer a mesma coisa, alcançar o mesmo resultado, sem precisar do desejo. O desejo não vai apressar as coisas, só vai deixar a gente perturbado e descontente, insatisfeito. Além do contentamento, é satisfação também, esse estado de satisfação, de contentamento. Seria, perdão, não, seria sempre estar bebendo, o desejo, sempre beber água salgada. É uma boa imagem. Vamos encerrar por aqui, porque a gente tem uma meditação para fazer daqui a 15 minutos, né? Bom dia para todos, um bom domingo. Nos encontramos de novo no próximo domingo. Muito feliz de estar com vocês aqui e, e até breve. Agora, às 8h30, nós vamos ter meditação de frenesi com Lama Swami. 8h30, 10h30. Oh, perdão, 10h30. 10h30. Ok, vai ter dedicatória, Lama? Vai, sim. Lama, Dedicatória. Lama. Página 77. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória se realizar-se tal como ela é. Até daqui a pouco, então.